será nada. Um amigo nosso, ele fez uma pesquisa simples e ele fez um artigo bem interessante sobre isso. Dentre as nações com território de... Agora, eu não sei, agora esqueci a quilometragem, né, os metros quadrados, mas dentre as nações com maior território do mundo, dentre as nações com um PIB maior do que acho que 1,8 trilhões, e dentre as nações com população maior do que 200 milhões, do que 120 milhões de habitantes, existem 5 nações que, dentre todas essas, existem 4 que têm bomba atômica e uma que não tem, que é incapaz de se defender. As outras são Índia, China, Estados Unidos, Rússia, e aí vem o Brasil. A gente pode contar a União Europeia como território, aí tem a França, a Inglaterra que tem arma nuclear. Eu nem era um defensor da ideia de armamento nuclear, nem achava que era um tema a ser discutido. Mas no mundo que está vindo aí, o Brasil ele tem todos esses predicados que você lançou, e a gente é incapaz, eu volto a colocar, incapaz de se imaginar grande. E ao não se imaginar grande, a gente acaba ficando pequeno diante dos desafios do mundo, e o mundo vai querer o que nós temos. E assim, o mundo está ficando muito perigoso. Se a gente fizesse uma retrospectiva e perguntasse há 10 anos atrás, tá tendo guerra no mundo aí no futuro? Pois bem, tá tendo guerra no Irã, tá tendo guerra em Israel, tá tendo guerra na Ucrânia, teve guerra na Venezuela agora, estamos prestes a ter uma guerra entre Taiwan e China. O mundo está bem deflagrado. A gente só não está chamando isso de guerra mundial, mas há vários conflitos, e praticamente todos esses conflitos os Estados Unidos estão envolvidos direto ou indiretamente, a famosa guerra proxy. Então o mundo está ficando complicado. O Brasil ele detém todos esses recursos que você falou, uma capacidade de produção de comida, detentor de terras raras, matéria-prima de alta qualidade, estamos falando aqui de uma posição geográfica no sul global interessante, hoje nem tanto, mas no sul global muito interessante, estamos falando de água, recursos hídricos, energia, ou seja, o Brasil, ele pode simplesmente, enquanto nação, deixar de existir, se nós não entendermos o nosso papel. Porque ele pode muito bem ser dividido, aí vem uma repartição de nações estrangeiras sobre nós, e nada que já não tenha acontecido na história humana várias e várias vezes. Então tem uma questão de urgência que eu coloco, que é, ou a gente se assume uma nação séria, como a gente estava conversando aqui, ou o mundo será muito cruel conosco. Existe uma espécie de uma necessidade de se assumir como uma nação séria. E a gente perdeu isso, né? Você estava descrevendo, seu pai trabalhou na Engesa. A Engesa, eu me lembro dos anos 80, você me corrige se eu estiver falando, mas tinha um tanque chamado Osório, que era um tanque que disputava... Tinha Osório, Urutu, sim. Disputava competições internacionais e ganhava de tanques americanos. Eu acho que a Engesa quebrou... Sim, isso que eu falei. Na época batia direto, assim, com Lockheed, com empresas americanas pesadas de tecnologia, e o Brasil batia de frente, de igual para igual. E assim, a gente se via até esse período, tá? Podem fazer as críticas que quiserem ao regime que tinha ali, ou até o Vargas que veio antes, que eu tenho críticas a todos, mas, meu Deus, era um país que tentava se ver como alguém grande. Dali em diante parece que a gente foi proibido de se ver como alguém grande. A gente não pode almejar, tanto que quando eu falei do negócio da Fórmula 1, eu falei despretensiosamente, aí veio gente já sabe, imagina, mas por que a gente, né, a gente tem condição de muitas coisas, é que a gente se proibiu ser ambicioso. Não, você não pode ter ambição, quem pode ter ambição é tipo Daniel Vorcaro, ele pode ter uma ambição, quem pode ter ambição é um presidente de partido político com um orçamento anual de bilhões. Isso é muito grotesco, velho. Desculpa, a internet estava caindo bastante agora, deu uma travada. Mas eu entendi grande parte do que você falou, inclusive eu tô lendo um livro agora, chama... Tá no meu Kindle aqui que eu tô lendo. É um livro sobre energia nuclear, que exatamente aqui, ó, Going Nuclear. E esse livro aqui é exatamente sobre né, toda a cadeia de produção de energia nuclear, como é feito, como não é feito, qual é a história, né, quais são os tipos de reatores, quais são os reatores mais modernos, os SMRs, que é o Small Modular Reactors, e toda essa parte de tecnologia. Obviamente a energia nuclear vai fazer parte do nosso futuro, e eu concordo com você, eu acho que tanto do ponto de vista, são coisas bem diferentes, né? A produção energética, eu acho que a gente nem precisa ir para nuclear, porque é muito cara ainda, e o Brasil tem espaço. Se a gente usar fotovoltaica e usar hídrica como base, a gente ainda tem uma margem, né? A gente tem uma gordura muito grande ainda pela frente, dá para a gente produzir muita eletricidade, que vai ser um dos gargalos do AI, né? O principal gargalo de produção de AI vai ser energético, não vai ser de chip. E a gente tem todo esse potencial, tanto que estão instalando, né, data centers no Nordeste, estão instalando no Brasil inteiro, e vão usar cada vez mais.
Né, o TikTok fez um data center gigantesco lá, porque a eletricidade lá é super barata, né, por causa da eólica e fotovoltaica, e dá para ser muito mais, né, tem muito espaço. A nuclear é um pouco mais cara, mas sem dúvida, você deter a tecnologia, principalmente do enriquecimento do urânio, né, nesse caso, eu acho que estrategicamente é super importante. Não é questão de ser agressivo ou não, né, mas você fazer parte fazer parte da mesa global de países que têm a capacidade de se defender caso houver um ataque. Porque, assim, bem ou mal, né, hoje em dia o Brasil ele está aberto à China. Né? A China está né, tá tomando a infraestrutura da África inteira, está vindo para o Brasil com força. E a gente, como você falou, eu acho que a chance não é zero de ter países mais fortes querendo os recursos que o Brasil tem. Não estou falando que é muito provável, mas eu estou falando que a chance não é zero. E daí é uma decisão nossa como país, a gente vai ter um sistema de defesa que vai nos manter independentes, ou a gente vai fazer uma parceria com um líder global, que vai ser ou os Estados Unidos ou China, na qual a gente vai ficar dependente, porém protegido. Acho que é só uma discussão que dá para ter, também de alocação de capital, mas só o fato de você ter que desenvolver essa tecnologia, você já tem que criar uma cadeia de tecnologias que já dão para usar em várias áreas, na área de medicina nuclear, na área de produção energética, enfim, tem várias coisas para conversar. Inclusive, eu almocei com o secretário nacional de fusão nuclear há uns meses atrás. Eu nem sabia que o Brasil tinha um secretário nacional de fusão, não é nem de fissão, né, do urânio, de fusão nuclear, e eles estão fazendo um centro de fusão nuclear no interior de São Paulo, numa cidadezinha pequena que eu esqueci o nome, perto de Sorocaba ali. Vão fazer tipo o acelerador de partículas que tem em Campinas, vão fazer lá vão fazer esse centro de fusão, porque fusão nuclear não é só a fusão nuclear, a gente está falando de supercondutores elétricos, que são fios que não têm resistência, né, que trabalham a temperaturas baixíssimas, você consegue transmitir energia, por exemplo, se você tiver essa tecnologia, você consegue armazenar e transmitir energia sem perda nenhuma, isso né, é o Holy Grail aí da engenharia, principalmente da parte de transformação elétrica, né, de inversores e tal. Enfim, a gente tem essa capacidade, a gente tem que ter essa discussão, e isso é o que deveria ser discutido, esse tipo de decisão estratégica, e não ficar passando 45 minutos né, em rede nacional falando, um fala do filho, o outro fala de não sei o quê, o outro, uma discussão assim, sem pé nem cabeça, e que, enfim, não vai levar nada para o nosso país, né? Mas esse tipo de discussão que eu gostaria de ver, né, os nossos líderes, para onde a gente está indo e como é que o Brasil vai, e qual é a estratégia de longo prazo do país, que é uma coisa que ninguém discute. Não, é assim, cara, eu posso colocar, Lucas, eu estou tentando conversar com muita gente sobre muitos temas, porque estou montando plano de pré-campanha para a presidência da República. E o que você tem são, vamos dizer, esses pontos, ilhas de excelência e tentativas quase quixotescas em algumas áreas que a gente consegue, igual o lance do acelerador de partículas, sabe? Você tem um acelerador de partículas, você tem um sistema Embraer, e é um sistema que fica isolado e não se espraia. Que a parte... O único acelerador de partículas, acho que no hemisfério sul, né? É um caso único do acelerador de partículas. E o que nos assusta, assim, o não espraiamento do desenvolvimento tecnológico. Porque quando você tem uma tecnologia de ponta que você desenvolve aqui, em tese, se fosse uma nação como os Estados Unidos, que é uma nação em que a competitividade está dada, o dinheiro é barato, você tem uma cultura de trabalho já pré-montada, é fácil abrir as empresas. Se você cria uma tecnologia numa universidade, várias empresas vão pegar aquela tecnologia e vão sair fazendo as derivadas daquilo, e você começa a criar um ecossistema. E aquilo se espalha para um grupo de cidades ao redor, aí você começa a ter pessoas migrando para aquelas cidades, porque surgem as empresas, de repente aquela cidade está contratando um chinês que desenvolve uma tecnologia, e a coisa dinamiza. Aqui, por alguma razão, né, isso é uma das coisas que eu comecei a notar nas viagens agora que eu estou fazendo para o Brasil. Isso não acontece, que por mais que tenha uma iniciativa isolada, sensacional, ela termina nela. Porque o cara que, sei lá, um funcionário da Unicamp do acelerador de partículas, vamos colocar aí, e ele quer montar uma empresa X de tecnologia, uma startup com amigos dele para fazer um componente. Só para ele tentar abrir a empresa já seria um inferno. Ele não ia conseguir abrir a empresa, ele não ia conseguir contratar a galera, ele não ia encontrar o dinheiro, não ia encontrar o financiamento, o cliente ia desdenhar, e ele simplesmente ia falar, quer saber, eu vou prestar um concurso para auditor da Receita, né? E isso é o desesperador. Isso é o desesperador. Eu acho que resolver essa questão é fazer com que todos esses polos de excelência eles
virem multiplicadores. E isso tem um efeito econômico colossal, cara. Colossal. Isso é muito desesperador, velho. Muito, muito. Quer ver uma coisa? Por exemplo, Fala. não, é que assim, instalaram a fábrica da Fiat numa cidade chamada Goiânia, lá em Pernambuco, né? Não é a Goiânia de Goiás, lá perto de Recife. Sim, E sim. aí o que acontece? Beleza, não é, eu vou falar que a indústria, uma montadora ali, não é exatamente uma indústria de ponta, mas é uma fábrica moderna que tem os sistemistas, você tem a cadeia de fornecedor que poderia ficar ao redor, e aí você poderia ter, né, ao redor da cidade, você vai criando um universo correlato. Pois bem, quase ninguém que trabalha na Fiat mora em Goiânia. As pessoas vêm de ônibus de Recife ou de João Pessoa. A fábrica é uma ilha e a cidade em volta não tem quase nenhum resultado econômico, melhor coisa, nenhuma consequência econômica da instalação da fábrica. Isso é exemplo assim de que é algo muito errado no sistema político e econômico brasileiro, de modo que as coisas virem, quando você tem uma iniciativa, ela só é uma coisa pontual. Ela nunca se firma. Eu acho que o principal, nesse caso, né, principalmente nessa área de inovação, o principal culpado é o custo de capital, né? O custo de capital no Brasil hoje e o risco que você tem, a segurança jurídica baixa, né? O risco de capital alto, o risco trabalhista que você tem, né? Acho que o ano passado foi o recorde, né, de processos trabalhistas da história, lá não sei quantos bilhões de reais em processo. Então, todos esses riscos somados desincentiva você a abrir qualquer coisa. Você ou vai comprar título do governo e vai ficar vivendo de rentismo, que é o que, se você tem dinheiro no Brasil, você faz, porque juros a 15% não tem nenhum lugar do mundo nesse patamar. Você não vai tentar abrir um negócio, né? E isso que o pessoal não entende, é isso que eu acho que talvez seja, né, o mais difícil de entender é que, não sei se as pessoas são capazes de entender isso, mas se você cria uma linha de incentivos para o cara não abrir negócio, para o cara não empreender, você nunca vai. O brasileiro nunca vai empreender na média. Pode ter um aqui, outro ali, mas você não tem uma cadeia de incentivos que fazem o cara querer abrir qualquer coisa, fazer qualquer tipo de negócio novo. Né? Nos Estados Unidos é exatamente o contrário. Você tem pouco risco, você consegue tomar capital emprestado, você consegue se alavancar, você consegue juntar uma galera para fazer essa empresa, e essas empresas vão ser as empresas que vão dominar o mundo. Essas empresas são os Googles, são os Facebooks, são todas essas empresas que começaram do nada e viraram empresas, o Elon Musk, por exemplo, empresas de trilhões de dólares que são hoje. E o Brasil, zero, né? Eu acho que eu li há pouco tempo atrás, com esses juros do jeito que está, 1 a cada 4 empresas do Bovespa já não conseguem gerar fluxo de caixa para pagar os juros da dívida. Assim, não existe, né? Não tem como sobreviver o Brasil assim. Sim. É por isso que quem sobrevive por meios políticos. O caso do Banco Master, eu fico falando muito dele, porque assim, o último grande fruto do capitalismo brasileiro foi um banco fraudulento que comprou o ministro do Supremo. É sintomático. É rir para não chorar, mesmo. Né? O Brasil não tem, acho que, uma IPO para valer de empresas, para valer, assim, de 2021 para cá, nem sei se teve. Deve ter tido uma outra coisa. Posto isso, um banco que era claramente um golpe, um esquema de pirâmide, ele foi a maior exceção meteórica do capitalismo brasileiro. Né? O que leva a gente a refletir sobre isso. Né? No mercado com a Selic tão alta, com insegurança jurídica, é óbvio que só a picaretagem vai escalar. Só sendo muito picareta você escala. E se não picareta, você elimina qualquer incentivo a você fazer um projeto honesto, ou seja, assumir o risco de maneira honesta, baseando-se em ideias honestas e obter um lucro honesto. Deveria ser a regra isso. Aqui não é. E aí você se sente ridículo, porque mesmo se você for tentar isso, vai ter todo o incentivo dado para você, na verdade, ser um vorcar ou um vorcaro te atropelar e crescer. Eu vi, assim, os casos todos aí que envolvem, vamos dizer, o mercado imobiliário brasileiro nesses últimos anos e a relação promíscua com a política, que não se restringe só ao Master, né? O Master é o caso mais óbvio. Eles dão o tom disso, cara. É um capitalismo que não tá funcionando. É um capitalismo que falhou. E aí, cara, a gente falar de... Realmente, aí eu indo pro outro lado da moeda. A gente falar do Brasil de hoje, em ter equipe de Fórmula 1, lançar foguete, ser um país competitivo do ponto de vista energético, isso para as pessoas soa piada. Soa assim, vocês estão malucos, isso é conversa de doido. Eu acho que... Eu tô com você, eu acho que não é conversa de doido, mas conversa de doido é, né... esse nosso sistema
socioeconômico brasileiro que gera essas aberrações como o Master, como, enfim, tantas outras empresas que vivem, não só o Master foi picaretagem pura, né? Mas tantas empresas que vivem de algum tipo de subsídio ou algum tipo de lei específica com algum lobby que gera algum benefício para aquela empresa. Eu não acho que a gente vive num capitalismo no Brasil. Eu acho que o capitalismo, né, na verdade, o capitalismo como essência, né, é uma ausência de sistema, na qual todo mundo tem a mesma chance de competir e quem faz o melhor produto pode vender o seu produto, pode abrir uma empresa, pode gerar competitividade, pode fazer o que quiser. E no Brasil, não. Para você começar uma empresa, você precisa de toda a parte de regulação, que é burocrática, se você for lutar dentro de um segmento que já é tomado por alguma empresa, você vai ter lobby para não conseguir fazer aquilo, por mais que você faça melhor, ou vai ter um esquema de picaretagem na qual o cara tem tanta vantagem competitiva que é impossível você começar um business naquele segmento, abrir um negócio que é melhor. Eu acho que a gente não vive um capitalismo no Brasil, eu acho que a gente vive uma mistura de oligarquia com socialismo, é uma mistura de que não pode até soar como capitalismo, mas não tem nada a ver com capitalismo real. Eu acho que o que realmente a gente precisa é tirar, né, todas essas leis, todos esses subsídios, transformar o Brasil inteiro numa zona franca. Se a zona franca funciona lá em Manaus, por que não faz uma zona franca no Brasil inteiro? Imagina se o Brasil inteiro fosse uma zona franca de Manaus, né? Daí sim, você poderia falar, beleza, agora é capitalismo, você tem a Zona Franca de Manaus no Brasil inteiro, você pode importar, você tem uma competição, você pode exportar, você pode competir com players externos, isso sim seria o caminho para a gente abrir a competitividade, trazer tecnologia, e daí sim, fazer uma equipe de Fórmula 1, fazer uma equipe fazer indústria aeroespacial, indústria nuclear, e trabalhar com tecnologia de ponta, porque o pessoal também não entende o valor, né, a gente vai conseguir evoluir como nação se a gente tiver tecnologia, se a gente desenvolver tecnologia. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.